Meus amigos, eu não quero fulanizar aqui a crise na seleção brasileira, mas é preciso entender se a gente bateu ou não num teto de ideias, porque para mim claramente o problema não é mão de obra, inclusive se a gente comparar com outras seleções por aí, né? Qualitativamente, será que a seleção brasileira está tão atrás das outras assim? Agora, do ponto de vista de ideias, eu não tenho nenhuma dúvida. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala moçada, beleza? O Bruno Formiga na área, nada mais, convidando vocês, se quiser, compartilhe o conteúdo, se inscreve no canal, dá um like, dá um dislike, comenta, toma uma atitude e assiste o conteúdo até o fim, beleza? Porque a gente vai falar de seleção brasileira que vive, de fato, uma crise, ganhou na última rodada das eliminatórias diante de um Equador fragilizado, que está começando um trabalho com um novo treinador, e jogando em casa, né? O Brasil estava jogando diante do seu torcedor. Então a expectativa ali de que o time ia ganhar e convencer, ia fazer, ia acontecer, era grande. A vitória veio, que era fundamental, uma vitória magrinha, mas repetindo vários dos problemas que o Brasil já tinha apresentado na Copa América. Assim, lembrando, o Dorival ele segue invicto ainda no comando da seleção, né? A única derrota, ela não é oficialmente uma derrota, porque o Brasil foi eliminado na Copa América nos pênaltis para o Uruguai. Então, oficialmente, o Dorival segue invicto no comando da seleção. Isso quer dizer que o trabalho é bom? Isso quer dizer que o trabalho ele é promissor? Isso quer dizer que a seleção está bem? Não. E aí eu vou passar a régua em duas situações, né? No jogo contra o Equador e projetando o jogo contra o Paraguai, tentando entender, será que a nossa culpa é uma falta de talento? Será que a gente está com tanto problema assim? Lembrando, esta minha câmera está com este problema aqui, porque absorve, acho que, umidade ou alguma coisa aqui que acontece em casa que cria esta névoa. Aí eu limpo e daqui a pouco volta de novo. É interno, assim, tá para trás da lente, então não tem muito o que eu fazer. Já é a segunda câmera, e o problema não é a qualidade da câmera, o problema é o atmosférico, praticamente. Mas vamos lá. Essa é a escalação do Brasil, a prévia, contra o time do Paraguai. É isso aqui que o Brasil deve apresentar contra o Paraguai, muito provavelmente. Assim, isso é um time ruim? Isso é um time sem talento? Isso é um time horroroso, não competitivo? Bem, eu não concordo. Eu acho que é um time que tem muito talento, incluindo aí um ataque de Real Madrid, né? Vinícius, Endrick e Rodrigo. Eu posso discordar aí, e não tem problema nenhum, de alguns pontos da escalação. Não sei se é necessário André e Bruno Guimarães. Eu não sei se necessariamente o Arana fez por onde manter a sua titularidade. Talvez o William pudesse ser testado no lugar do Danilo. Mas uma zaga Marquinhos e Bruno e Gabriel Magalhães é uma zaga de alto nível. Você está falando de um zagueiro altamente experiente, que não vive a sua melhor temporada, mas é inegável o valor que tem. E várias outras seleções no mundo não abriram mão dos seus zagueiros experientes, mesmo que não estivessem nos seus melhores momentos, e elas colheram frutos disso. Né? A Alemanha já colheu fruto disso, a Itália já colheu fruto disso, a França já colheu fruto disso, a Espanha a mesma coisa. Então, assim, o Brasil tem ainda um zagueiro de primeira prateleira. E o Gabriel Magalhães, um dos principais zagueiros de um Arsenal altamente competitivo, muito forte, e um time que foi candidato a título de Premier League. Então, assim, não é uma equipe qualquer, né? E aí você tem Bruno Guimarães, Paquetá e André, os três jogando na Liga Nacional mais difícil do planeta, né, na Premier League, e repito, um ataque de Real Madrid. De novo, não sei se André e Bruno Guimarães juntos no jogo era necessário para encarar um Paraguai fragilizado. Foi o melhor jogo do Brasil na Copa América, foi contra o Paraguai. Então, assim, a tendência é que o Brasil acho que jogue melhor do que jogou contra o Paraguai, contra o Equador, perdão. Mas também a tendência de que esses jogos sejam jogos duros, de pouco espaço. O Brasil não está enfrentando protagonistas que vão para a trocação. Então, é um jogo que exige paciência, um jogo por dentro, um jogo entre linhas, exige ideias. E eu acho que nesse momento o Brasil bateu num teto de ideias, o Dorival está procurando soluções, algumas parecem até contraditórias, né? Quando você pega na Copa América o Endrick vindo do banco de reservas e diminuindo a minutagem, né? No jogo 1, no jogo 2, no jogo 3, aí chega no jogo 4, no mata-mata, ele sai de minutos decaindo para titular. E aí no primeiro jogo depois da Copa América,
que o Brasil perde o seu 9, que seria titular, no caso o Pedro, ao invés de ser o Endrick, que naturalmente era o substituto natural, o Dorival repete a ideia, que claramente não funcionou na Copa América, de usar o Rodrigo de falso 9, que também não é o seu melhor lugar, nem é o lugar onde o Rodrigo tem preferência de jogar. O Rodrigo gosta de jogar ou na direita ou como 10, né? E ele não fez nenhuma coisa nem outra contra o Equador, contra o Paraguai, tudo indica. Ele vai jogar mais parecido com a forma com que ele joga no Real Madrid, vindo da direita para dentro, e vai ter total liberdade ali para trocar com o Endrick em alguns momentos e tal. O Paquetá vai fazer um papel de 10, não é o que eu prefiro, acho que o Paquetá funciona muito mais como um segundo homem, e aí o meu meio-campo teria o Bruno Guimarães de 5, Paquetá de 8 e o Rodrigo de 10, e aí na direita você podia usar, por exemplo, um ataque com Estevão, Endrick e Vini, e eu entendo que nesse momento o Dorival precisa reconectar com o torcedor, dar motivos para o torcedor ter curiosidade, para o torcedor ter motivos para ver a seleção jogar e se divertir com a seleção, ou pelo menos esperar o inesperado ali, né, do jogo. E eu acho que o Estevão poderia entregar isso, junto com o Endrick, com o Vini, com o Rodrigo, que é um pouco do DNA, da brasilidade, daquilo que a gente projeta como o tal futebol brasileiro. Mas, para mim, nesse momento, você tem um problema sério de ideias e de aplicação de ideias, né? Se você perguntar qual é o jogo da seleção, eu honestamente não sei te falar. Assim, ele não é um jogo de profundidade, ele não é um jogo de posição, ele é um jogo de improviso. Ele é um jogo que parece, nesse momento, desorganizado. Muito na fluidez da decisão imediata dos seus jogadores ali, que ainda estão se conhecendo, que ainda estão conhecendo o seu treinador e tal. Então, assim, o Dorival ele não era o plano A, ele não era o plano B. Caiu no colo da seleção brasileira e do Dorival essa união aí, porque não era aquilo que a CBF projetava, não era o que muita gente projetava. De novo, o Dorival não tem culpa disso. Existe uma circunstância caótica de 2023 para cá que nos levou a esse momento. E olhando pelo mérito do que estava fazendo ali, acho que o Dorival estava num bolo, que tinha outros, assim. Se você pega e escolhe o Rogério Ceni, se você escolhe o Renato Gaúcho, se você escolhe quem quer que seja ali de brasileiros, tá? Você ia estar num bolo de treinadores que tiveram trabalhos muito bons, recentes, que tem algum outro conceito de futebol ali, mas também não seria unânime. A unanimidade para muitos era o Ancelotti, que aparentemente não passou de um devaneio. Tinha o Abel, mas que não queria, e o momento dele não era de sair do Palmeiras, ele projeta a seleção de Portugal lá na frente e tal. Então, assim, a gente tinha um problema de escassez de ideias. E apostamos em alguém que, de forma meritocrática, estava na briga ali. Então não era nenhum absurdo escolher o Dorival. Mas existia o risco de um cara que vai aprender a ser técnico de seleção, que historicamente nos seus trabalhos não teve tanto contato com essa nata de jogadores europeus e que não tem aparentemente ideias que hoje são das mais modernas do que se aplica no mundo. Isso quer dizer que vai dar errado necessariamente? Não, pode dar certo. Mas nesse momento a seleção não tem nada de evolução. Né? Você teve 2 primeiros jogos lá, os amistosos contra Inglaterra e Espanha, em que o Brasil não era favorito e nesta posição de não favorito conseguiu ótimos resultados. Aquilo deu uma animada. Depois, os outros amistosos antes da Copa América já acenderam um sinal de alerta, e a Copa América foi, de fato, ofensivamente muito pobre, né, para a seleção. Assim, poucas soluções, poucas alternativas, poucos movimentos coordenados e pouca repetição de movimento. Então, você vê ainda muito pouco de uma seleção bem treinada. E aí você olha para outras seleções, que eu não vou nem falar do ponto de vista individual, tá? Você pega a Holanda, você vai pegar a Suíça, você pega a Croácia, são seleções em mecânica melhor treinadas do que a seleção brasileira. E você pega a Argentina, que é o atual campeão do mundo, e a Espanha, que você pode até pegar ali o time titular no talo e falar, putz, eu acho que esses 2 times são melhores que a seleção, ok, aceito. Mas sem o Messi ali, a Argentina ela é muito boa no coletivo. No individual, vai ter briga. Beleza, você tem o Lautaro, ele é um craque geracional? Não. Você tem o Julián Álvares, ele é um craque geracional? Não. O Depou, e pega outros aí, imagina. Um time muito bom e competitivo.
Você pega a seleção da Espanha, você vai ter ali o Yamal, é um fora de série, o Nico Williams, muito bom, o Dani Olmo, muito bom, o Rodri, hoje é o melhor volante do planeta, mas nós já estivemos neste lugar com o Casemiro durante um bom tempo, e nós já tivemos uma seleção com caras fora de série e outros muito bons. A gente, por exemplo, foi para uma Copa de 2018 com o Coutinho ali muito perto do seu auge, com o Neymar, não fisicamente, mas tecnicamente voando, com o Marcelo, com o Casemiro, com caras assim fantásticos do ponto de vista individual. E nós não ganhamos. E tínhamos boas ideias aplicadas. O time era muito competitivo, tanto em 18 quanto em 22, e não ganhamos. E aí se criou a tese de que já vinha, né, de que a geração era ruim, de que isso, de que aquilo, que não tinha técnico, que não sei o quê, que o Tite era ruim, que o Tite era fraco. Mas o time era bom. Em 2014, nós tínhamos muitos bons talentos. Neymar era um deles, Marcelo estava lá, Hulk, William, vários caras que eram muito bons, inegavelmente muito bons. E não deu, porque tinha poucas ideias. Em 2010, Robinho, Luiz Fabiano, Kaká, o time tinha muito talento. E até uma ideia interessante com o Dunga, que à época a gente valorizou pouco, mas era um time reativo, intenso, direto, reto, talvez estivesse até à frente ali de para onde o futebol estava indo. Caímos nas quartas de final. Em 2006, péssimas ideias e um elenco fantástico. Não ganhamos. Então é difícil você cravar só um problema. Neste momento, e em todos esses períodos, o debate de a geração é fraca, não temos talento, ele existiu. Nós cansamos de condenar gerações e achar que não tínhamos mais produção de talento, quando na real nós tínhamos, mas faltava casar com as ideias. E às vezes até o talento casado com ideia não deu em título, o que não necessariamente quer dizer que tudo era terra arrasada. Agora as coisas estão em crise, e a gente precisa olhar aonde é que está o problema. Nesse momento, eu acho que a gente bateu num teto de ideias. O Dorival ele tem apresentado pouca ferramenta de solução, pouco repertório para solucionar problemas, e tem até entrado em algumas contradições na hora de montar mesmo a equipe, ou de convocar. Coisas que ele talvez vá resolvendo com o tempo, coisas que talvez ele mude, que ele adapte, que ele conserte. É tudo muito recente. Então, assim, existe uma crise, ela só vai ser amenizada com o resultado primeiro, para estabilizar, e daí, de repente, vir o desempenho. Só o resultado não vai bastar, porque a eliminatória, na real, para a seleção brasileira funciona como um estadual, é uma coisa pro forma. O Brasil só tem a perder com as eliminatórias, porque classificar para a Copa ele vai. Se classifica jogando ok, crise. Se só classifica jogando mais ou menos, crise também. Tem que deitar. Não tem jeito assim para o torcedor médio. Ele quer parar ali uma quarta-feira à noite, uma terça-feira à noite, uma sexta-feira à noite, como foi o caso do jogo contra o Equador, e ele quer se divertir, ele quer levantar da poltrona ali, ele quer ser surpreendido. E aí existe talvez, objetivos contraditórios, né, do Dorival, que precisa se garantir no cargo primeiro, né, ganhar confiança e ganhar tempo, e o torcedor que, assim, ele quer ganhar, mas existe uma forma específica de ganhar. Não é ganhar de qualquer forma, o que outras seleções talvez aceitem. Outras seleções talvez estejam ok com só o resultado. Outras já nem tanto. Tem seleções que precisam de uma ideia clara, de uma aplicação clara, de uma escola clara. Por exemplo, a Espanha. Então, assim, bicho, é difícil, mas não dá para a gente jogar no lixo uma geração inteira achando que há um problema de produção de talento, quando, de novo, nós seguimos sendo o segundo país que mais abastece a elite europeia de jogadores. Ou todos os clubes são imbecis, né, do ponto de vista de scout e análise de desempenho, ou existe um outro problema que não é só a lapidação de talento. E, de novo, a Argentina campeã do mundo tinha o Messi e outros caras muito, muito bons, mas que não são fora de série. Se olhar para trás, a França, campeã do mundo, tinha dois caras muito bons, o Griezmann e o Mbappé, e outros caras fantásticos, mas que
não eram fora de série. 2014, assim, era uma Alemanha extremamente coletiva. Em 2010, foi uma Copa sem protagonismo individual da Espanha, fora o da Vivilha, que assim, acho que não é um fora da curva. 2006, a seleção muito coletiva da Itália, então a gente entrou numa era do coletivo muito, muito forte. E talvez a seleção esteja numa crise de identidade em curso aí, nesse momento. Mas a gente teve seleção que poderia ter ganho a Copa. E a análise ia ser completamente diferente das ideias e do individual. Mas a gente não ganhou. E aí fica nisso, correndo atrás do rabo, procurando vilões, culpados e tal. Quando na real a gente pode, neste mesmo contexto caótico, ganhar uma Copa. Poderíamos ter ganho em 22, poderíamos ter ganho em 18, poderíamos ter ganho em 2010. E aí a gente já está falando de coisas totalmente diferentes aqui, como a gente fala hoje de 94 e 2002, por exemplo. Dito isso, a seleção não está jogando nada.